Eu acabei de assistir Viúva Negra e eu só tenho uma coisa a dizer. Muito obrigado, Marvel. Muito obrigado. Você sabe que eu fiquei um pouco receoso de assistir Viúva Negra, daqui a pouco ainda vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu fiquei um pouco receoso do filme ser meio que uma homenagem póstuma à personagem, porque não é spoiler nenhum. A personagem ela tá morta, né? Infelizmente, ela tá morta dentro do MCU. Ela se sacrificou em Vingadores Ultimato. E todo mundo sabia então que o filme seria da personagem enquanto ela não está viva dentro do MCU. Se você não assistiu Viúva Negra ainda, na verdade era a primeira coisa que eu deveria ter falado. Essa review vai ser sem spoiler, né? Então, mais pra frente, quando o filme ele estrear, né, definitivamente dentro do Disney Plus, quando ele sair do cinema, quando ele sair do Premiere Access, eu volto aqui para poder fazer uma review com spoiler de tudo que eu achei de Viúva Negra. Mas dessa vez a review é sem spoiler, então pode ficar tranquilo e pode ver o vídeo até o final. Vamos fazer aqui meio que um serviço. Vamos falar primeiro sobre aonde é que você pode ver Viúva Negra. Acabou de estrear agora no cinema, agora no dia 9 de julho, nos cinemas que estão abertos ao redor do Brasil, ao redor do mundo, e também no Disney Plus, através do Premiere Access, por uma bagatela de apenas R$ 69,90. Faz parte do elenco a Scarlett Johansson, ela volta aí do papel da Natasha Romanoff, a nossa Viúva Negra. A Florence Pugh estreando aí dentro do MCU, fazendo o papel da Yelena Belova, que também é uma Viúva Negra. O David Harbour, aquele cara lá do Stranger Things, ele está aqui fazendo o papel do Alex. Eu acho que é assim que se pronuncia, uma coisa meio aportuguesada, mas ele é russo. Ele que faz o Guardião Vermelho. A Rachel Weisz, ela que faz o papel aí da Melinda, que também é uma Viúva Negra. E o William Hurt, ele que dá vida ao Tadeu Ross, ele que já está no MCU há um certo tempo, desde o Incrível Hulk. Ele volta agora então em Viúva Negra. Como vocês sabem, a gente está no meio de uma pandemia e Viúva Negra foi mais de um dos filmes que sofreu aí com o adiamento da pandemia. Acabou estreando agora, como eu disse, nos cinemas que estão abertos e no Premiere Access. Mas antes disso, Viúva Negra vem sofrendo com alguns adiamentos. Alguns não, vários adiamentos. Viúva Negra ele sofreu aí com 3 adiamentos. O filme estava previsto para estrear no dia 1º de maio de 2020. Depois ele foi adiado para 6 de novembro de 2020, ocupando aí a data do que seria dos Eternos, a primeira data dos Eternos. Depois ele foi adiado para mais uma vez para 7 de maio de 2021. E aí depois a Disney resolveu adiar mais um pouquinho o filme por conta da pandemia, para ver se as coisas melhoravam no mundo com a vacinação. E aí agora, então, finalmente o filme está entre nós, mas o filme está pronto há muito tempo. Mas a Disney e os estúdios, né, com medo aí do prejuízo que o efeito pandemia poderia causar, por isso que resolveu fazer essa série de adiamentos aí em Viúva Negra. E o filme, por enquanto, ele vem fazendo bonito aí sua estreia, na verdade, na pré-estreia. Os ingressos que foram vendidos antes da estreia de Viúva Negra somaram até o momento nos Estados Unidos 13,5 milhões de bilheterias, sendo a maior pré-estreia de cinema, né, em filmes durante a pandemia. Então mostra a força aí, né, que o cinema ainda tem em detrimento aí do sistema de streams. Como eu disse, eu fiquei um pouco preocupado do filme ele ser meio que uma memória póstuma, né, uma homenagem póstuma a Natasha, né, a Viúva Negra, porque o filme, a história do filme não é nenhum spoiler, se passa logo após a história do Guerra Civil, que é o que está acontecendo ali em Guerra Civil, né? Os heróis eles têm que assinar o Acordo da Sokovia, onde eles têm que assinar que a partir daquele momento eles estão sendo controlados pelo governo. A Natasha, o Steve Rogers, o Scott Lang, o Sam Wilson, são alguns heróis que não aceitam esse Acordo da Sokovia e eles ficam como foragidos. Então o filme Viúva Negra se passa após o acontecimento então de Guerra Civil. Então o filme ele poderia ter sido lançado perfeitamente ali naquele período de Guerra Civil. Então para você
que não entende muito de MCU, para você que não entende muito do universo compartilhado da Marvel, talvez você precise assistir antes o filme Guerra Civil ou se inteirar do que está acontecendo do filme Guerra Civil, ler um resumo aí, para que você possa assistir a Viúva Negra e ter uma experiência um pouco melhor. Se você não assistir, você vai deixar de entender um certo momento ali do filme, mas também não vai ser nada que vai impactar na sua experiência. Porque, para mim, o filme ele serviu muito mais para a gente preencher lacunas do passado da Natasha. A gente não conhecia muita coisa do passado da Natasha, a gente sabia alguma coisa ou outra que ela mencionava, a gente sabia que ela tinha um passado com Clint Barton, que é o Gavião Arqueiro, a gente sabia que ela estava com a conta no vermelho antes de trabalhar com a SHIELD. Então o filme ele vai servir muito para mostrar meio que uma história de origem da Natasha, né? Porque o filme ele vai começar desde a infância da Natasha e vai mostrar aí um pouco do passado da Natasha, de como foi que ela se transformou em uma espiã, do que por que ela acabou deixando de trabalhar para sua agência de espionagem, como foi que ela acabou entrando nos Vingadores. O filme vai falar sobre isso. E, aliás, o filme ele vai fazer muita referência a certas coisas do MCU, né? Ele vai falar sobre certos Vingadores, vai falar sobre alguns acontecimentos do MCU. Na verdade, alguns Vingadores são mencionados diversas vezes durante o filme. Isso para estabelecer, então, que apesar de ser um filme atrasado, apesar de ser um filme de uma personagem que já não está no meio de nós, né, já não faz parte daquele universo mais, ainda faz parte do MCU. E obviamente, né, que o filme, não vou dizer aqui para não dar spoiler, o filme ele vai deixar ganchos para o futuro, né? A gente já percebe para onde o que o filme ele vai deixar para o futuro, sobretudo da cena pós-crédito, que eu já vou logo dizendo que sim, né, é filme da Marvel, então tem uma cena pós-crédito importante, não é trollagem dessa vez da Marvel. A cena pós-crédito vai passar no finalzinho dos créditos mesmo. Você tem que ficar até o final para poder você conseguir ver a cena pós-crédito. Estava assistindo o filme e assisti com uma amiga e eu fiquei comentando com ela, nossa, como é legal finalmente a gente ver uma mulher protagonizando um filme de ação. É muito legal isso. O filme de ação que até pouco tempo atrás era uma coisa masculina, né? Eram homens que faziam filme de ação. E nos últimos tempos a gente está vendo aí Hollywood dando oportunidade para que as mulheres elas protagonizem sozinha o filme de ação. É o que a gente vê aqui. A Scarlett Johansson ela está protagonizando sozinha praticamente, né? Não tem outros homens ali contracenando tanto na ação. E a Scarlett Johansson ela leva a ação toda nas costas. Na verdade, a Scarlett Johansson e a Florence Pugh também, ela é a co-protagonista do filme. E é muito legal isso. As cenas de ação são bem coreografadas, elas são bem feitas. Tem umas até que você fica, nossa, como é que ela conseguiu fazer isso? É um pouco rápida em alguns momentos, algumas cenas, mas eu acho que isso faz parte do estilo da luta da Natasha Romanoff. Tem momentos que eu fiquei, né, o que aconteceu? Mas é como eu disse, isso aí faz parte já do estilo de luta da personagem. Você viu ver que a Scarlett Johansson está feliz fazendo aquele papel ali, né? Fazendo o filme da primeira heroína do MCU, né? Que é a Viúva Negra, né? E que era mais do que merecido esse filme. Apesar de ser um filme com bastante ação, né? Você consegue se emocionar também em Viúva Negra, né? A Scarlett Johansson ela consegue passar pra gente esse tipo de emoção, principalmente com relação à história familiar da personagem, né? Que é muito conturbada, né? Tem horas até que você fica tentando se pôr, né, no lugar daquela criança, porque, como eu disse, o filme começa quando a Natasha é uma criança, então o filme ele consegue passar bastante emoção também nesse sentido. Antes da gente falar dos outros personagens, já falou da Natasha, vamos falar um pouquinho agora sobre o vilão do filme. O vilão do filme, ele é um personagem bastante proeminente, ele é mencionado a história toda, durante o filme todo. A ligação do passado dele com a Natasha é bem estabelecido, né? Você entende que ele esteve presente na vida da Natasha e da família da Natasha o tempo todo. Porém, eu só achei que ele apareceu proeminentemente, né, podemos dizer assim, bem tardiamente, né? Ele só vai aparecer mesmo no final do filme, que é que você vai conseguir entender mesmo as motivações dele, já no final do filme. Outro personagem que apareceu bastante no trailer, misteriosamente aí, né, de quem é que estaria dando vida a esse personagem,
é o treinador. Eu já vou logo dizer aqui que talvez alguns fãs mais xiitas de quadrinhos acabem reclamando da adaptação que a Marvel deu para o treinador aqui dentro do MCU. Eu não vou falar qual foi a adaptação, que talvez seja que alguns fãs acabem reclamando, mas a origem do treinador ela vai ser diferente dos quadrinhos aqui no filme da Viúva Negra. Mas os seus poderes eles são bem estabelecidos, são bem explicados. O treinador ele consegue copiar, né, movimentos, ele consegue copiar o estilo de luta de outros personagens que até são mencionados durante o filme. E do jeito que terminou até o filme, eu acho que a gente vai ver mais desses personagens no futuro. Dos personagens, vamos falar também sobre a Florence Pugh. A gente já falou um pouquinho dela. Vamos falar um pouquinho da Helena Belova. Ela é uma personagem que me cativou bastante. Não pensei que ela fosse me cativar tanto assim. Ela é bem sarcástica, ela é engraçada em certo momento. A gente consegue perceber a dinâmica de irmãs que acontece entre ela e a Natasha. Isso ficou bem estabelecido. O David Harbour, gente, ele é um alívio cômico, né, do filme, mas ele também participa bastante da história. Ele é aquele tipo de herói aposentado, que tem uma vida amargurada, e aí você percebe que ele não é tão feliz assim, é um pouco amargurado por não ser lembrado, por ser esquecido. Essa é a vibe do Guardião Vermelho. Mas ele participa também de cenas de ações aí bem importantes. Eu acredito também que a gente vai ver mais do personagem no futuro dentro do MCU. Eu tô doido para poder ver ele mais para frente. A Rachel Weisz, ela dá vida a Melinda, né, como eu disse para vocês. A participação dela poderia ter sido um pouco maior. Acho que ela participa pouco do filme, mas na trama final ali, né, do desenrolar da história, ela está presente. Inclusive, o papel dela é bem crucial para que a história, né, se desenrole, para que a história tome o seu desfecho. Mas eu achei que ela participou pouco ali, né, no meio do filme. Ela aparece no começo, depois ela dá uma sumida, aí volta no quase do final da história, mas como eu disse, ela tem uma participação boa na história. No final das contas, Viúva Negra é uma bela homenagem da Marvel para a sua primeira heroína, para Natasha Romanoff. É um filme que eu recomendo bastante assistir. É a Marvel voltando aos cinemas, principalmente para quem é marvete como eu, que está com jejum de filme da Marvel há mais de um ano. Vale a pena assistir Viúva Negra, onde você se sentir à vontade, em casa, no seu conforto de sua casa, se você se sentir à vontade também no cinema. Então é isso, conta pra mim aqui nos comentários, sem spoiler, gente, o que é que você achou de Viúva Negra, se você gostou, se você não gostou, se você acha que realmente foi uma boa homenagem da Marvel, se o filme saiu atrasado, enfim. Vamos debater aqui, diga o que é que você achou. E até o nosso próximo vídeo, então, do seu Mundo Camundongo. Tchau!